exposição ali e tem outra aqui. Fica à vontade. Coisa boa, o professor Leandro está aí também, que coisa boa, é ele que eu vi chegar aí agora. Bom dia, professor. A responsabilidade está aumentando, viu? Nossa, que coisa, vai contribuir muito esse moço aí, esse menino é muito bom. Cris, Lívia, coisa Oi, boa. bom dia. Tudo bem? Tudo, claro. Bom te ver. Também. Bom dia a todos. Bom dia, Bom dia. Já está comigo. Cristiane. Tudo bom, Silvia? Tudo, maravilha. Estava procurando as informações da BIC desse ano, do Encafé, e vai ser o próximo ano, né? Vai ser em abril, É exatamente. isso que eu não tinha informação ainda, estava procurando a agenda. Novidade. É, novidade. Em outro Brando, formato por que também. Marcelo lê tanto aí, pá? Aí a gente dá um passador. Brando, Oi, Vado, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. tem. O que o Marcelo lê tanto aí? Preparando para essa reunião, para ouvir as melhores cabeças do café. Porque ele vai fazer uma introdução de 1h30, Vado. Ó, O Mano está aqui, gente, que coisa boa. Onde que está o Mano que eu não estou vendo? Está escondido. Você tá mais esperto que nós aqui, Silvio. Eu vou passar a coordenação para você, viu? Não, é com você, Brando, você é o craque, você é o mestre. Vamos chamar o maior grupo de gente aqui. A gente vai pegar um passador de slide. Passador de slides. E aí? Tudo. André, vamos começar por a gente na tela aqui, ver todo mundo que está aí. Se dá para você mostrar. Ter uma ideia? Isso aí. Vai, Manuel, correr. Não vamos resolver ninguém. Está aparecendo Aí, só. Aqui, no tela. ele vai ficar aqui com a gente, não? Ele vai ficar aqui. Eu vou buscar o passador para ele. Tá bom, vamos começar então. Bom dia a todos, amigos e amigas do café. Bem-vindos a essa reunião do Departamento de Café da Sociedade Rural Brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês virtualmente e especialmente para aqueles que puderam vir presencialmente, principalmente os nossos palestrantes que estão aqui. Francisco Massucci Silveira, está aqui do nosso lado, Nicolás Yamada, a Camila Arcanjo e o Silvio Leite, que está online. A ideia, antes de entrar na programação como ela foi divulgada, com as quatro apresentações no painel, o Marcelo Vieira, que também coordena junto comigo o Departamento de Café da Rural, vai fazer umas palavras. É muito importante a relação entre o provador de café e o Cup of Excellence. E o Marcelo foi um dos pais do Cup of Excellence. Então, ele vai falar algumas palavras. Beleza, bom dia. Depois, nós vamos entrar com o Silvio falando alguns minutinhos, ele vai falar no fim depois, e daí nós entramos no programa, como está previsto, com 20 minutos para cada um e 30 para o Silvio. Então, Marcelo, se você quiser começar, por favor. Bem, lembrando o começo dessa grande iniciativa que muito valorizou o café do Brasil, né? Quando, até 1990, quando existia o IBC, um produtor, uma cooperativa não podia vender café no exterior. E, quando o governo acabou com o IBC, aí nós tivemos essa
oportunidade e passamos a visitar os melhores torradores de café, os melhores traders, e começamos a aprender sobre as demandas deles de qualidade, né? E começamos a convidá-los para visitar o Brasil. E aí, no final dos anos 90, nós começamos com a OIC, o Projeto do Café Gourmet, e levou ao desenvolvimento do conceito de um concurso de qualidade de café. E a ideia era trazer ao Brasil os melhores compradores, os melhores torradores, os melhores provadores de café do mundo, visitando todas as regiões produtoras e nos ensinando quais eram os padrões de qualidade que eles valorizavam, né? Que varia muito de mercado para mercado, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tem demandas diferentes de sabores, né? E o café tem sabores muito diferenciados, só que é um mercado complexo, né? Porque os principais mercados consumidores são os Estados Unidos, Europa, e Ásia, e os principais produtores como América do Sul, América Central, África, Sul da Ásia. Então, nunca tiveram muita proximidade, né? Então, nós, trazendo esses melhores provadores, começaram a nos ensinar qual eram os padrões de qualidade que cada mercado valorizava, e os produtores começaram a aprender como selecionar e produzir aquele padrão de qualidade valorizado, né, que agrega muito valor ao café. E aí nós pensamos em fazer um concurso de qualidade de café, né, no final dos anos 90, e a ideia era fazer esse concurso e fazer um leilão para vender esses cafés. Mas como fazer um leilão se para trazer os melhores compradores de café do mundo até aqui seria uma despesa enorme, seria caro para eles, teriam poucos. E aí surgiu a ideia de fazer uma coisa pela internet, que estava começando a crescer na época. Nós aprendemos com a Associação Americana, SAA, Associação de Café de Especiais dos Estados Unidos, como fazer isso. Eles nos ensinaram a tecnologia e nós fizemos um primeiro leilão. E aí começou o Cup of Excellence. Ele me deu. Eu não falo mais com ele, não, né? Gente, tem alguém que está em viva voz aí conversando. Podia, por favor, colocar mudo? Muito obrigado. Então, e aí que surgiu esse conceito de inteligência artificial no mercado de café, como fazer um leilão pela internet, né? Com o leilão pela internet, nós conseguimos ter participação de todos os melhores compradores de café do mundo e oferecer todos os melhores cafés do Brasil, né? E aí foi feito no 2000, no primeiro leilão, né? E esse negócio foi se desenvolvendo e foi muito importante porque isso passou a trazer ao Brasil, para o concurso antes do leilão, os melhores provadores de café, que depois iam visitar as principais fazendas produtoras e aprenderam sobre a variedade de qualidade do Brasil e incentivaram produtores a produzir uma qualidade cada vez melhor e cada vez mais diversificada, e aí diferenciar as principais regiões produtoras do Brasil, né? O sul de Minas, Cerrado, Zona da Mata, Mogiano, Espírito Santo, e começou a Bahia, Mogiano, começou a ter uma diferenciação de qualidade que muito valorizou o café brasileiro e muito melhorou a qualidade. Então, isso tudo foi desenvolvido graças ao desenvolvimento de mecanismos com inteligência artificial. Por isso, estamos fazendo aqui essa reunião hoje para mostrar também como isso cresceu e se desenvolveu e como está hoje. Então, vamos dar início. Muito obrigado, Marcelo, pela introdução. E antes de eu começar com o programa, nós estamos falando em provadores de café, e nós temos a bordo os melhores provadores de café do Brasil e do mundo, o Silvio Leite, que conosco participou da criação do Cup of Excellence lá atrás. Hoje ele é participante do júri de Cup of Excellence ao redor do mundo. Você esteve no México agora, né, Silvio? Então, eu Exatamente.
que hoje é uma iniciativa em 11 países. 11 países, Marcelo. 11. Queria que você fizesse essa introdução antes de nós começarmos o programa oficial. Queria, aliás, dizer que eu não apresentei as pessoas que estão aqui ao redor da mesa, o Francisco, o Nicolas e a Camila, porque eu gostaria que eles se apresentassem no começo de cada apresentação. Ninguém melhor que eles para falar de si mesmo, porque eles conhecem. Então, eu vou deixar a apresentação deles, que se apresentem antes de cada apresentação. Silvio, você dispensa a apresentação, mas você pode se auto-apresentar se quiser, por favor. Maravilha, bom dia a todos, uma alegria imensa estar aqui com vocês numa manhã de hoje para a gente falar um pouco de café, evolução de qualidade, evolução dessa diversidade de qualidade e forma de se avaliar essas qualidades. Gostaria de puxar um pouquinho do que o Marcelo apresentou agora, voltando lá em 1997, 1999, que foi a época da revolução determinante para como se avaliar café no mundo. O antes disso era muito por defeitos. O pós-Cup of Excellence começou a se avaliar com qualidade. E o divisor de água aconteceu todo no Brasil, através do concurso Cup of Excellence, que aconteceu lá em Lavras. O que antecedeu isso, e com alguns consultores importantes, como George Howell, lá dos Estados Unidos, a Susan Spindler, dos Estados Unidos, Alf Krams, da Noruega, e também o seu Hidetaka Hayashi. Mas, num primeiro momento, gente, nós estamos falando de um produto pouco conhecido tecnicamente, porque era avaliado só em qualidade, só em defeitos, e quando começou a se pensar em qualidade, na forma de apresentar isso, faltou elementos, nós não tínhamos condição de avaliar. Então, à luz de hoje, parece tudo muito simples, mas naquele momento, o que era entender um pouco mais de corpo, intensidade de corpo, tipos de acidez diferentes. Para você ter uma ideia, no primeiro concurso, nós não conseguimos avaliar acidez pela falta de conhecimento. É defeito ou virtude? Até isso ser melhor entendido que qualidade de acidez é atributo e não intensidade. E assim por diante, até se construir esse primeiro formulário. Acho e fico muito feliz de fazer esse registro, esse pré-registro entre a apresentação fantástica que haverá dos meus colegas, porque isso aconteceu no Brasil e a gente tem que ter muito orgulho disso. Foi através da BSCA, cujo presidente era o Marcelo, e o mentor intelectual de tudo isso, dessa revolução, foi o Marcelo. Foi o Marcelo Vieira, que conseguiu, através de conhecimento e muita sabedoria, interpretar tudo isso, culminando logo a seguir, então, com a criação, primeiro do projeto Gourmet, que teve entre os processos. Não foi um projeto único de qualidade voltado para a taça de café, para a xícara de café, mas foi um programa que foi voltado também para a melhoria de fazendas produzindo café. E foi um projeto também muito exitoso. E na xícara, nas qualidades, a formatação da apresentação proporcionou a criação dos protocolos mais avançados, que culminou mais um pouquinho adiante com a criação o Cup of Excellence. Logo em seguida, a própria SCA, na altura, reformulou em 2004 o projeto deles de Cup Inform, do formulário de prova, que eu participei também, que transferiu logo todo esse projeto para o CQI, até chegar agora nessa versão beta da SCA novamente, de um formulário mais ajustado, ou pelo menos com revisões nessa época. Mas, enfim, eu gostaria de fazer esse registro que antecede tudo isso, que agora nós estamos às portas, cada vez mais, com avaliações que pode ser através de inteligência artificial, tanto física como sensorial. Então, nós temos um misto disso, que a Camila vai nos explicar bastante também. Então, é nessa introdução e esse registro que eu gostaria de fazer, que a BSA foi fundamental em todo investimento e que proporcionou tudo ao mundo e que tem pouco reconhecimento isso, inclusive no investimento do software que foi criado junto com a SCA na época, para criar o primeiro leilão virtual do mundo, um café, que poucos entendiam. 2, fazer tudo completamente à cega. Essa, modestamente, eu participei muito ativamente, porque era a chance de descobrir regiões e produtores, porque senão nós ficaríamos sempre embasados no que nós já tínhamos conhecimento. Então, todo esse conjunto de técnicas, todo esse conjunto de conhecimento começou a ser entregue ao mercado. O Brasil se projetou com resultados que havia desconfiança se seriam mantidos ou não, porque era natural, porque os cafés começaram a ser vendidos por 3, 4 vezes com preços maiores, e a pergunta, será que isso vai funcionar?
e, dentro das dúvidas, teve, sim, muita confiança em seguir à frente e deve-se muito. Eu gostaria muito de deixar esse registro, porque está aqui conosco, pela sabedoria e conhecimento do Marcelo Vieira. E como consequência ainda, logo a seguir, um projeto que foi feito para o Brasil, para a gente conseguir divulgar umas qualidades numa gama de mercado onde não existia especiais para nós, e alguns países já tinham algum destaque, entre esses a Guatemala. Para nossa surpresa, de 2000 para 2001, a Guatemala se posiciona querendo fazer o primeiro concurso de café de qualidade. Aí acendeu uma luz que, opa, e logo a seguir, através dos consultores internacionais, veio também Colômbia, aí em seguida veio toda a América Central dentro desse projeto. Então, como uma ferramenta bastante importante na forma de divulgar esse café. Mas tudo isso foi criado através daquele protocolo, de forma sensorial, por análise física, através de protocolo. Agora, dentro disso tudo, os concursos ficaram gigantes. E eu também estou muito curioso para ouvir meus colegas na evolução disso. Tem concursos que tem 2.000 amostras, 1.500. E quem sabe inteligência artificial, se não agora, ou daqui a pouco, já poderá nos ajudar também a fazer essas pré-seleções dos cafés de qualidade. Não só os extremos, mas também os sabores mais distintos. Então, eu gostaria muito de ouvir para o Conde também como a gente estará. Muito obrigado por essa introdução. Brando, devolvo a palavra. Obrigado. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Eu estou. Só você tinha ouvido. Tá. Muito obrigado, Silvio. Muito bom contextualizar o que está acontecendo e fazer como que um preview da inteligência artificial, como que ele pode nos ajudar no futuro. Quero aproveitar para dizer que a nossa reunião, Marcelo, está virando internacional. Está a bordo a Dimara. Bem-vinda, Dimara, do Coffee Quality Institute. Ela é encarregada dos cursos de processamento do Coffee Quality Institute. Vamos ver se nós achamos. Ela não está, só está o logo aí. Ela não está com a face dela. Mas então, vamos agora aos nossos painéis. Então, nós vamos ter primeiro a visão computacional aplicada à classificação do café, que são defeitos, peneiras, tamanho do café, cor, etc. Depois, a avaliação da qualidade e depois como que a gente já está usando isso atualmente no sistema dela de selos de qualidade. Então, eu queria pedir primeiro para o Francisco Massucci Silveira, da Cismart, que ele se apresentasse e falasse para nós sobre visão computacional aplicada à classificação do café. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui, a Sociedade Rural Brasileira e a pessoa do Carlos Brando, que fez o convite e organizou isso. Por favor, vou colocar a apresentação. O tema que eu vou tratar hoje é a visão computacional aplicada à classificação do café. É uma parte específica da ciência da computação que utiliza de imagens, né, para trabalhar, entender o mundo real e poder extrair informações aí. Então, de uma maneira muito rápida, aqui sou eu, na Costa Rica. Eu estava num curso do CQI. Tenho envolvimento também com a parte de educação para café, então vim da cafeicultura antes de tudo, né? Sou produtor de café, instrutor pelo Coffee Quality Institute e fundador da Cismart AI, que é uma empresa que trabalha com aquisição de dados, tratamento de dados aplicados e voltados ao café. Então, os tópicos dessa apresentação, hoje eu vou passar rapidamente, a gente vai revisar os conceitos de classificação física do café, né, como que isso é feito atualmente. Falar muito rapidamente fundamentos da visão computacional, porque eu acho que tratar de um assunto que é complexo sem dar um embasamento fica algo muito superficial. Então, eu gostaria, de uma maneira simplificada, mas rápida, pelo menos, tratar dos fundamentos do que é a visão computacional. Depois, a parte mais interessante, que seriam as aplicações práticas disso, né? O que a gente consegue fazer com a visão computacional, e aí
ao invés até de dar caminhos, até fomentar ideias, né, do que seria possível em vista do que a visão computacional é capaz, as pessoas podem ter ideias de onde pode ser aplicado isso. E, por fim, algumas coisas em aplicações futuras e algo que ainda está por vir, ainda não, que a gente não tem visto. Então, basicamente, acho que todos aqui estão cientes do que a classificação física do café é o que se faz de avaliação do café com base em características como tamanho, cor, aspectos, densidade, defeito. Hoje, a classificação é um fator, é uma vantagem competitiva, né, para os envolvidos na cadeia do café. Então, saber classificar o café fisicamente é um dos fatores de precificação desse produto. Ainda hoje, muito café é classificado só com classificação física, né? A grande parte dos cafés comerciais não tem a chance de se provar, né? Então, isso tem um peso importante ainda no mercado de café. E aí vale dizer também que a gente não tem um sistema universal de classificação que seja... Claro, temos a SCA, temos outros que estão nesse caminho, mas cada país vai ter o seu modelo que define padrões mínimos para exportação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, de Brasil, Guatemala, Colômbia, Supremo, Etiópia, Dimna, Quênia, AB. Então, são padrões que são feitos, às vezes, por órgãos governamentais, às vezes por entidades. Então, isso são padrões internos de cada país. E uma coisa que unifica tudo isso é que, embora essa terminologia varie de origem para origem, a classificação e a categorização geralmente são baseadas em algum desses critérios, né? Então, a gente tem origem, região, altitude, métodos de preparo, né, ou processamento, a variedade botânica, o tamanho do grão, que é a peneira, por vezes também o formato e a cor do grão, densidade. Hoje a gente tem, por exemplo, atividade da água, que é uma coisa que também está se falando muito, e, por fim, o número e classe de defeitos, né, que aí é uma constatação visual. E até no nosso escritório a gente tem a pauta, né, que é a principal ferramenta do classificador. A gente tem isso colocado na parede ali, moldurado, porque eu acho que ela é muito emblemática, assim, né, do trabalho. E uma ferramenta que é tão simples significa que todo conhecimento está na pessoa, né? Isso é passado de pessoa para pessoa, e é um conhecimento humano, né? Então, é uma atividade muito humana, e isso a gente deixa lá para nos lembrar que a gente está trabalhando com uma atividade que tem uma história considerável, né? Tem um fator histórico grande. Então, aí, chegando na parte de visão computacional, é um campo da ciência da computação, né, que vai permitir que computadores analisem e entendam imagens e vídeos, né? E vídeos são imagens no tempo. Então, com algoritmos específicos, os computadores vão processar as informações visuais e realizar tarefas como reconhecimento de objeto, extração de informação e classificação de imagem. A princípio, a visão computacional ela tem essa coisa de ser muito chamativa, porque é fácil de entender, né? E eu vou mostrar de uma maneira simplificada como que os computadores conseguem entender as imagens, né? Então, elas se utilizam de imagens digitais, né? Que são imagens digitalizadas, elas passam para o computador, e são tratadas como matrizes de dados. E aí possibilitam, assim, a aplicação de operações de álgebra linear para extração de novas informações. Então, a partir do momento que a gente digitalizou a imagem, transformou ela numa matriz de dados, eu posso aplicar qualquer operação da matemática aí para extrair os mais diferentes novas informações, né? Então, aqui uma simplificação. No caso aqui eu tinha só uma cereja, né? Que não é muito o caso de hoje, mas é uma cereja do café. Então, essa é uma imagem que foi adquirida no padrão RGB, que é o vermelho, o verde e o azul. E se a gente fosse simplificar ela, dividir em quadrados ali, a gente teria onde tem informação e onde não tem, por exemplo. Então, isso seria um arranjo numérico, que seria a simplificação da imagem. A imagem ela é mais complexa, nesse caso, ela tem os pontinhos, né, são muito menores, e a gente tem 3 cores, então são 3 camadas, três matrizes para cada imagem. E aqui uma simplificação, uma representação, perdão, do que seria computacionalmente falando. Então, nada mais é do que ali à direita a gente consegue ver, é um arranjo de dados, nesse caso aqui variando de 0 a 255, mas quase dá para ver a imagem ali,
nessa matriz. Então, aí já dá para entender, por exemplo, que se a gente quisesse verificar o tamanho dessa cereja, já seria possível fazer uma correlação, né? Então, isso é só para a gente entender que a computação ela trata tudo como valores, né? E a partir do momento que a gente tem isso como dados, a gente pode aplicar as mais diferentes coisas aí, aplicações, né, nesses dados. Então, a partir do momento que a gente tem essa matriz de dados, eu consigo, por exemplo, extrair a área, eu consigo achar eixos, eixo maior e eixo menor, que seria o eixo menor, que é o relacionado à peneira, né? Eu consigo ter o centro de massa, fator de forma, que é o quão alongado é essa semente, perímetro, entre outros, né? Então, quer dizer, aí entra a parte de geometria e não há uma limitação, né? Indo um pouco para as aplicações práticas, então, essa é uma coisa que é muito interessante, porque ali tem aquela parte de cor ali que está blue, green, aquilo vem do sistema da SCA, que o provador precisa colocar, né, quando ele faz a avaliação do café. E hoje eu acho que esse é um dos itens ainda muito subjetivos e que dá muita divergência, né, entre classificadores, porque de fato é o que menos se treina ali, mas tem um impacto considerável. Então, a gente tendo informações sobre cores, seria possível, por exemplo, como está aí, determinar quais são as cores dominantes, né, desse lote. Então, esse lote eu tenho diversas imagens e foi feito utilizando essa ferramenta de estatística, né, que é o K-means clustering, e a gente agrupa as cores que mais aparecem nessa amostra. Então, essa é uma coisa que a gente notou, por exemplo, que cafés mais peliculados vão aumentando aquele percentual mais claro ali, né? E isso passa a ser um fator de comparação, por exemplo, quando a gente quer unificar lotes, quando a gente quer comparar lotes. Então, isso é uma aplicação prática bem útil, né? Que traz aí essa característica científica, né? Para algo que hoje é muito subjetivo. Então, a classificação de cores é algo que é possível de se fazer. A gente pode fazer tanto no nível da semente quanto no nível do lote. Vai depender do tratamento que é dado aos dados, né? E aí, falando especificamente da inteligência artificial, de uma maneira também muito simplificada, diferenciando o que é inteligência artificial da programação tradicional, né? Então, quando a gente tenta, por exemplo, fazer o agrupamento de cores, esse é um sistema de programação tradicional. Então, eu entro com os dados, eu escrevo as regras e obtenho as respostas, né? Isso é como foi feito, softwares foram feitos até a chegada aí da inteligência artificial e mais recentemente com as placas gráficas, né? As placas de vídeo que permitem operações de matrizes numa quantidade muito alta, né? Então, isso foi o que viabilizou. Matematicamente já é algo muito antigo, né? Data da década de 50, mas não havia meios de conseguir produzir isso de uma maneira eficiente. Então, hoje em dia, com as placas gráficas, a gente consegue fazer essas operações de matriz num volume muito elevado. E a inteligência artificial, ela trabalha um pouco diferente. A gente imputa os dados e a gente coloca as respostas esperadas, que seriam o que a gente chama de treinamento, né? Então, a gente coloca... Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito fácil de entender isso, mas a gente coloca os dados e as respostas e a gente obtém as regras. É o contrário, né? Muitas vezes a gente nem sabe que regras são essas, de tão complexas que elas são. Então, por exemplo, para classificar um café em 17 classes, que hoje são as classes da SCA, por exemplo. Que regras eu teria que fazer em questão de cores, de formato, de geometria? Seria uma infinidade de regras, né? Muito difícil de criar isso manualmente. Então, a inteligência artificial, ela trabalha um pouco diferente. A gente mostra para ela quais são as respostas esperadas. Então, aqui eu tenho as imagens de cada classe de café que foram selecionadas, fotografadas. Então, eu tenho a classe de ardido, eu tenho a classe do branqueado, pergaminho, do preto, brocado, concha, quebrado e verde. Então, essa é a forma, que é até muito intuitiva, né, para quem trabalha com café, essa é a forma que a gente treina um modelo de inteligência artificial, ensinando para ele quais são as características dos indivíduos dentro daquela classe. Eu não preciso dizer, olha, o preto tem uma quantidade de saturação baixa ou de preto efetivo ali, seria muito fácil criar uma regra, né?
Mas tem classes que são complicadas, por exemplo, o quebrado, que pode assumir diversas formas, tem cores diferentes. Então, a inteligência artificial ela trabalha tentando extrair informações aí e gerar uma função, no fundo, gerar uma função não linear que vai separar cada uma dessas classes, dando resultado. A regra a gente não sabe, a gente sabe o que a gente precisa dividir, né? E é claro, aí entra um outro fator também que faz parte do nosso trabalho, que é a criação desses bancos de dados de imagem, né? A gente sabe que a inteligência artificial é uma tecnologia, né? Ela é aliás, ela é uma ferramenta. E ela, como ferramenta, o importante aí é o produto, o café. Então, a gente tentar fazer um modelo só que vá ser possível diferenciar todos os processamentos e todas as origens de café, eu acredito que não seja possível. Então, a gente está trabalhando para entrar em regiões, entrar em processamentos distintos e fazer com que esses modelos fiquem mais específicos. E aqui, uma aplicação, por exemplo, da inferência, né, que seria a classificação. Então, esse lote, ele foi classificado, e ali do lado esquerdo está mostrando os cafés que foram classificados como bons, e do lado direito os cafés que foram classificados como defeitos. E aí tem todos os defeitos que foram treinados, né? Então, tem preto, quebrado, verde. Essa já é uma aplicação prática depois do treinamento, o que foi classificado. Aqui um exemplo da classificação, por exemplo, por peneiras, que seria algo muito útil também. Então, como isso já mais relacionado à computação tradicional, não tem inteligência artificial aí, mas eu estou analisando o eixo menor de cada uma das imagens e colocando eles numa relação de escala com o mundo real. Então, eu posso classificar eles de acordo com as peneiras, e dentro de cada peneira eu tenho ali aquelas faixas mais escuras que são os defeitos e as faixas mais claras que são os cafés bons. Então, já me dá também algumas inteligências de negócio ali em como operar esse lote, por exemplo. Então, se eu tivesse defeitos concentrados, 15 abaixo, eu já sei que eu preciso trabalhar esse lote de uma certa forma. Então, são informações muito úteis para quem está trabalhando e comercializando café, né? Esse é um exemplo de um relatório que é gerado. Então, a gente tem... Eu não vou passar tudo aqui, mas só para ter uma ideia, a quantidade de defeitos, que seria a catação, né? Nesse caso, 8,5% de catação. E os defeitos primários, que seria a categorização dos defeitos que fazem parte dos primários, isso a gente também pode indicar, né? Defeitos secundários, matéria estranha, a quantidade de sementes que foram analisadas, né? E aí, até uma extrapolação entre a quantidade de sementes para o peso para chegar em defeitos equivalentes e no tipo do café, que seria o COB aí, tipo 5. Então, a gente está tentando chegar, né, nesse nível de resultado, né, até da classificação oficial brasileira, baseado em cada análise da imagem. Ali a gente tem também a questão de cores, e embaixo, por fim, a parte de peneiras e a parte de defeitos por classe, ali, o percentual, né? E aí, para finalizar, o que seria o futuro, né? O que a gente vê como possibilidades ainda não exploradas. A gente fala muito de defeitos e dessas classificações que hoje fazem papel aí do provador, do classificador. Então, entraria nessa linha de trabalho. Mas o que, além disso, seria possível obter das imagens, né? A partir do momento que a gente tem essas imagens digitalizadas, o que a gente conseguiria trazer e passar a buscar como informações ali que talvez o nosso olho humano não esteja percebendo, né? Então, será que a gente consegue verificar aspectos geográficos, métodos de processamento, espécies e variedades, fazer um rastreio, por exemplo, da matéria-prima, pontuação de cupping? Acho que é um pouco de exagero, só por imagem chegar em pontuação, mas, enfim, aspectos nutricionais, deficiências, eu acho que isso seria possível, sim, na questão de cerejas, por exemplo, ou até folhas de café. As condições climáticas que esse café, na semente, teve, por exemplo. Então, correlacionar sementes que tiveram um déficit hídrico com um certo tipo de imagem. Será que a gente conseguiria criar um modelo que verifique isso? Condições de secagem, acho que é possível também, manchas, né, esse tipo de coisa, secagens feitas de maneira muito rápida. Então, para finalizar, o que eu queria dizer é que, a partir do momento que a gente tem esses dados
coletados, a gente consegue, com o uso da inteligência artificial, distinguir padronizações que são complexas, né, e de difícil assimilação pelo ser humano. Então, esse seria o meu ponto aí para fechar a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Obrigado. Excelente, eu aprendi bastante. Adorei aquele slide seu da ida e da volta. Ele é muito didático para a gente entender realmente o que é inteligência artificial, e para muita gente é um mistério. Eu sei que o pessoal que está nos assistindo aí deve ter várias dúvidas, perguntas. Eu peço que ontem e tenham paciência, nós vamos ter tempo depois para o Francisco responder, mas muito entusiasmante o que já está se fazendo e para onde podemos ir. E nós vamos agora para uma outra visão do uso da inteligência artificial, que é a avaliação da qualidade do café. Então, o Nicolas, da Profile Print, vai falar sobre isso. Aí eu pedi para compartilhar a tela. Quer vir mais para cá? Bom, primeiro eu agradeço o convite da SRB, do Carlos, todos presentes. Meu nome é Nicolas, eu sou representante da Profile Print para a América Latina, né? E hoje eu vou falar um pouco, o Francisco falou muito sobre inteligência artificial na parte de classificação física, né? A Profile Print trabalha muito na parte sensorial, né? São conceitos similares, mas aplicações diferentes. Eu acho que são negócios que se complementam. Bom, eu vou começar a minha apresentação falando um pouco sobre essa jornada de inteligência artificial, esse boom que a gente teve, digamos, nos últimos 2 anos, talvez, né? A gente já consegue utilizar a inteligência no nosso dia a dia. Depois vou falar um pouco sobre o setor de café, como que a inteligência pode auxiliar o setor de café, um pouco sobre a Profile Print, o que a gente tem feito, né? E, por fim, finalizar com alguns insights, né? Algumas opiniões sobre o provador de café do futuro. Eu vou começar a apresentação. Todo mundo, acho que talvez tenha utilizado o ChatGPT recentemente. Gente, por favor, Enquanto eu fazia as coisas, deixei torrando. tem alguém que está com o som ligado? Por favor, coloque no mudo. Não, imagina. E acho que eu coloquei o ChatGPT porque representa uma barreira muito grande em como que a inteligência artificial ela é percebida por todos nós, né? Mas como uma ferramenta. Talvez eu fale bastante nessa palavra ferramenta, mas ela quebrou muitas barreiras. E a inteligência e software vem evoluindo, né? O Google lançou o Gemini, né? Então, só para fazer uma brincadeira, eu perguntei para o Gemini, né, para criar uma imagem de como que seria um café passado no futuro. Em termos de alguns segundos, essas foram algumas sugestões. Que eu selecionei essa da direita porque, para mim, acho que é impressionante, porque pega referências de máquinas que a gente tem hoje em dia, métodos, mas foi tudo gerado por um algoritmo. Nada existe no mundo real. Passando um pouco, né, ChatGPT a gente fala de texto, a gente falou de imagem, né, e também tem um outro projeto que chama Sora, também da OpenAI, que basicamente gera vídeos. Então, você dá um prompt, você pede alguma coisa e gera um vídeo de coisas imagens que não existem, tudo criado por algoritmo. Então, eu perguntei para eles, para a Sora, por favor, gere um vídeo fotorrealista de 2 navios piratas lutando entre si, enquanto navegam dentro de uma xícara de café. E esse foi o vídeo, que é assim, extremamente realista. Não existe, né, essas imagens, mas foi criado a partir desse prompt que eu pedi para a plataforma, né? Isso mostra como que, em tão pouco tempo, a inteligência ela vem avançando e fala muito sobre a tecnologia, né? E principalmente quando se trata no setor de café, né? Para finalizar essa parte, só para ressaltar que a inteligência artificial está presente em diversos setores, né? Finanças, saúde, de fabricação, manufatura, cybersecurity, idiomas, culturas, artes, biomedicina, realidade aumentada, tudo mais. Então,
já é uma realidade, a gente já consome, né, essa tecnologia e já implementa ela no nosso dia a dia e na nossa rotina. Olhando um pouco para o setor de café, né, do campo à xícara, como que a inteligência talvez possa auxiliar o setor, né, a nível de produtor, né, pode ver agricultura de precisão, trabalhar com prevenção de doenças, detecção de doenças, maximizar a qualidade e rendimento. Na parte de comércio, de trading, né, otimizar a cadeia de suprimento em tempo real. Stakeholders podem comprar e vender de forma mais eficiente ao reduzir amostragem, custos logísticos, pegada de carbono, enfim, existem outras aplicações. Indústria, né, torra automatizada, recomendação de perfil de torra com base em preferência de consumidor, disponibilidade de grãos, condições ambientais. Já existem empresas atualmente que exploram de forma extremamente competente, né, soluções similares. E, por fim, consumidor, né? Então, você pode criar novas experiências de varejo, especialmente para indústria de bebidas e alimentação, né? Focando um pouco agora na parte de trade e café, eu acho que existe diversas possibilidades para trabalhar a inteligência entre essas duas partes, né? E é um campo que a Profile Print busca explorar com um foco muito maior. Qual que seria, quando a gente fala de análise sensorial, né? O que seria o problema atual, né? Classificação de café é um processo oneroso, ou seja, a gente tem que preparar aquela amostra, a gente tem que torrar, fazer a prova, enfim, passa também para a classificação física. E, importante, pode ser subjetivo, né? Não é subjetivo, mas ela pode ser subjetivo, porque eu tenho um repertório sensorial diferente do meu comprador. Então, aí que entra a subjetividade, né? Então, é correto dizer que cada comprador e vendedor utiliza o seu próprio critério de avaliação, né, que são limitados por descritores subjetivos e parâmetros numéricos, né? Como foi, cada um tem uma realidade diferente. O café que eu provo aqui no Brasil, com a minha referência, como brasileiro, é diferente de um café provado por um provador no Japão, nos Estados Unidos ou em algum outro lugar. Né, a gente fala muito de subjetividade, né? O que seriam interpretações diferentes, né? Eu coloquei aqui esse slide porque acho que é um exercício bem interessante, né? Que cor é essa? Para mim, honestamente, eu não sei se é um azul ou verde. Na minha tela tá mais para azul, mas quando põe na tela do meu computador em casa, ela fica verde. Guilherme, Existem... não esquece a varanda, viu? Dá um trato lá. Só continuando, né? Existem interpretações subjetivas, mesmo quando a gente olha para um mesmo idioma, né? A gente está aqui no Brasil, que cor é essa? Azul ou verde? Então, é correto dizer que existe uma identidade indiscutível enraizada nas leis da natureza. Por fim, que cor é essa? Né? A cor tem um código, e esse código é 00CED1. Então, essa é a regra e o que define, né, essa cor. Outro exercício de interpretações diferentes, né? Né, a gente olha aqui duas imagens, né? O Príncipe Charles e o Ozzy Osbourne. Se você olha no papel, sem olhar, né, para o perfil e personalidade de ambos, né? Ambos são homens, nascidos em 48, cresceram no Reino Unido, se casaram 2 vezes, moram em um castelo, rico e famoso. Só que são pessoas extremamente diferentes que, no papel, né, são muito similares, né? Então, o que acontece quando ocorre uma avaliação mal realizada? Né? São ingredientes claramente distintos, eles podem obter uma avaliação similar, né? Então, descrições humanas e análises químicas específicas, elas possuem suas limitações, elas têm muito uso, geram muito resultado, mas, ao mesmo tempo, elas possuem a limitação, né? Elas não informam a identidade da amostra de uma forma holística. Então, você está olhando um grupo de dados, mas não a informação em sua totalidade. Trazendo um pouco para essa realidade do café, né? Que é um experimento que a gente fez lá na Profile Print. Então, nós mandamos 18 amostras de cafés diferentes, né, de origens diferentes, para 45 provadores de diferentes países, com larga experiência em prova de café, todos skill graders. E aqui está o resultado, né? Cada quadrado, cada retângulo representa uma amostra,
e cada candlestick, cada gráfico de vela dentro dos retângulos representa um atributo de avaliação da SCA. Então, aqui você vê que tem uma diferença, tem amostras muito similares, como a C, e amostras muito diferentes, como a Q ou mesmo a R, né? O que isso diz para a gente? Que mesmo entre provadores experientes, existe uma subjetividade. Então, em média, eles apresentaram um desvio de 30%, né? Então, é importante para dizer que ninguém vai ser 100% calibrado, consistente, e talvez nem a inteligência artificial ela vai apresentar 99% de precisão, mas esse não é o ponto. Para a gente conseguir mostrar que talvez existem ferramentas que tragam mais consistência num processo de avaliação. Então, aqui é brevemente o que a gente faz na Profile Print, né? A gente ajuda a empresa do agro a comprar e vender melhor, otimizando processos de avaliação de qualidade com inteligência artificial. É uma empresa que é de Singapura, a gente já está em 5 localidades, 5 continentes, então tem empresas que já têm essa solução para implementar no seu negócio. E como que a nossa tecnologia funciona? Acho que esse slide eu tentei fazer ele o menos técnico possível, né? Então, estou comparando análises atuais e o que a gente faz na Profile Print, né? E como que a gente consegue inferir identidade e qualidade com inteligência artificial e reconhecimento de padrões. Então, o que existe hoje, né? A gente tem um equipamento, ele tem um sensor, né? E esse sensor é como se ele capturasse a impressão digital do produto que a gente está analisando, no caso de café. Então, imagina que essa linha vermelha é essa impressão digital, essa assinatura molecular. Então, atualmente, né, técnicos vão olhar essa assinatura sem a Profile Print, nessa gráfico do lado esquerdo, e vão olhar picos, né? Cada pico representa a concentração de um composto químico. Então, por exemplo, H2O ele vai ter um pico mais alto, vai ter uma concentração maior de águas. Tem um pico menor, tem menos concentração, né? E o que a gente faz, né? A gente trabalha com reconhecimento de padrão. Então, imagina que a gente pega essa assinatura molecular, né? Em vez de olhar picos, a gente olha a assinatura como um todo. E como o professor estava falando, é muito importante você treinar o seu algoritmo, você montar esse banco de dados, né? Então, olhando agora pelo gráfico da esquerda, vamos falar de pontuação de café. Então, imagina que a gente mostrou para o modelo o que é um café que pontua 80, 81, 82, 83, com, sei lá, 100 lotes, 100 amostras de café. O que a inteligência vai fazer em seguida, né? Vai gerar essa assinatura molecular e vai tentar enquadrar essa assinatura dentro do padrão de um café que pontua 81, 82 ou 83. Então, em função disso, a gente consegue obter uma consistência maior, capturar essas relações complexas, né, entre esses padrões e atributos sensoriais e notas de sabor. Então, a gente consegue fazer diversas aplicações a partir dessa tecnologia de reconhecimento de padrão e inteligência artificial, né? Rapidamente, como que a gente utiliza isso? Então, por exemplo, um cliente tem algumas necessidades, né? Pode ser, eu preciso aprovar a amostra mais rápido, eu preciso fazer uma avaliação de qualidade de uma forma mais eficiente, ou preciso desenvolver algum produto novo, eu tenho que buscar novos fornecedores. Então, a gente entra como uma ferramenta que vai auxiliar, né, essas transações, né? Então, como eu falei anteriormente, né, a gente ajuda quem vende a vender melhor e quem compra a comprar melhor, em processos mais eficientes. Aqui é um exemplo do que a gente tem hoje, né? A gente tem outras aplicações, mas eu selecionei esses dois porque eu acho que é bastante relevante para o mercado brasileiro, né? Então, a gente tem modelos de avaliação sensorial, baseado no protocolo SCA. Então, a gente consegue prever a pontuação da amostra de café, assim como no mesmo relatório gerar um indicativo de umidade, método de processamento e até notas de sabores presentes ou ausentes, né? Então, em questão de 3, 4 minutos, a gente consegue gerar esse relatório. E recentemente, na verdade, foi semana passada, a equipe de Singapura conseguiu desenvolver um modelo para identificar a presença de defeitos sensoriais. Então, com a mesma tecnologia, a gente consegue identificar
se certa xícara apresenta algum defeito sensorial, sim ou não. Então, no caso desse exemplo, a gente está vendo um relatório, que são 10 xícaras, como a maioria dos cafés de grande volume são avaliados, né? Então, no caso, teriam 3 xícaras defeituosas. E é uma informação que pode ser utilizada para até produtores, por exemplo, ter um indicativo se o café que ele está trabalhando, ele pode ter um potencial de prêmio no mercado, quando for ser comercializado, pela presença ou não de defeitos. Aqui é o estudo de casos que a gente fez, então a gente tem um cliente na Tanzânia, né? Então, o que acontece lá? A cada semana existe um leilão, né? E cada exportador recebe aproximadamente 400 amostras para avaliar, né? Tem exportador que tem uma equipe de 3 pessoas, então é bastante café para você processar. São 2.000 xícaras, em média, que serão provadas e avaliadas de forma individual. Então, em 3 dias, você tem que tomar uma decisão de compra. Então, imagina se você tem uma equipe de 3 pessoas, por qualquer razão, uma pessoa ficou doente ou teve algum problema pessoal, você vai ficar com menos pessoas para poder fazer essa prova, e você tem 3 dias para tomar essa decisão. O que a gente fez? O que nós fizemos, né? A gente construiu modelos para poder auxiliar nessa avaliação de qualidade de acordo com os critérios de compra, né? Então, a inteligência ela possibilita você customizar de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, os modelos, em vez de você ter que provar uma a uma, em 2 minutos a gente consegue escanear uma amostra e gerar um relatório. Então, a capacidade para avaliar as amostras para esse cliente específico aumentou de 50 a 100 amostras por dia para 150 a 300 amostras por dia, né? Então, de novo, é uma ferramenta de auxílio para diversas operações, né? Essa é a realidade desse cliente, mas cada cliente tem o seu desafio, né? Então, acho que a inteligência ela tem essa capacidade de poder facilitar bastante os processos, né? E a gente consegue aplicar essa tecnologia não só em café, mas em diferentes setores, chá, cacau, especiarias, azeite. Então, é uma aplicação bem vasta. A gente está descobrindo também novas aplicações, novos usos, e, como o Francisco falou, há alguns anos atrás era muito difícil ter essa capacidade de processamento computacional. Hoje em dia, já é muito mais rápido. Então, em função disso, a gente consegue olhar para diferentes caminhos. Uns clientes da empresa. E, por fim, né, o que esperar do provador de café do futuro? E eu vou compartilhar algumas opiniões, né, minhas sobre o que eu imagino em relação a essa pergunta. Primeiro, tem um artigo de 2013 na Scientific American que diz que os humanos podem ser a espécie mais adaptativa. Então, há anos vem, digamos, a conversa que os robôs vêm para substituir os humanos, mas não, a gente se adaptou, a gente trabalha com os robôs, né? E diversos outros exemplos daria para citar. Então, meu ponto é que a gente consegue se adaptar a novas tecnologias, né, incluindo inteligência artificial, como no início da apresentação eu mostrei, que a gente já consegue aplicar isso em diversos momentos do nosso dia a dia. Eu acredito que haverá uma maior demanda por provadores qualificados, eu já sinto isso acontecendo, porque para você ter uma inteligência que entrega o resultado, você precisa de amostragem, você precisa de seleção de produtos, seleção de amostras, mostrar o que é bom, o que é ruim. E para isso é necessário provadores extremamente qualificados, né? Então, eu acredito que a demanda por esses provadores só vai aumentar. O café é o próximo ponto, né? Café sempre será um setor baseado na capacidade de relacionamento interpessoal. Então, por mais que exista essa ferramenta, essa tecnologia, o setor de café ele sempre será baseado. Eu falo que é uma indústria de relacionamento, porque é você apertar a mão, é você participar de uma mesa de prova, é você conversar. É assim que o setor de café ele sempre foi baseado e continuará sendo, né? O café como agente de socialização, muitos aqui, imagino que todos talvez já tenham participado de uma mesa de prova, e isso sim é uma questão de, olha, vamos aqui provar esse café, vamos conversar, vamos se relacionar. Ou você vai numa cafeteria, você vai lá para socializar, para conversar, para ter um bom momento, ter uma boa experiência. Então, acho que isso nunca vai sair. E, por fim, né, a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho.
né? E eu até coloquei aqui entre aspas, né? Talvez surja o técnico de inteligência artificial em classificação de café, que vai ser o profissional que provavelmente vai trabalhar com um maquinário como o do Francisco, da Cismart, provavelmente vai entender, né, como que funciona uma tecnologia como a Profile Print, vai ser o operador dessa máquina, né? Eu acredito que daqui a pouco vai surgir algum curso de inteligência artificial em classificação de café, porque é uma realidade, né? Então, a gente vê empresas buscando mais informações a respeito, né? Profissionais interessados em entender mais essa tecnologia e, de fato, né, aplicar no seu dia a dia, na sua operação, enfim, no seu negócio. Então, bom, finalizando a minha parte, obrigado a todo mundo. E agora eu vou passar a bola para Camilo. Antes disso, obrigado, Nicolas. Eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha rápida, falta um minuto para esse tempo. Pergunta de engenheiro. No caso da Cismart, eu entendi que eles estão fazendo uma análise visual. No caso, O som da sala aí está baixo. Eu vou repetir a pergunta. Então, primeiro agradecer ao Nicolas pela apresentação excelente. E eu tenho uma pergunta só para ele, que no caso da Cismart, do Francisco, se observa o visual do grão. A minha pergunta para o Nicolas é o que vocês medem no grão? Sim. A grande diferença da Cismart e da Profile Print é que na Profile Print a gente olha nível molecular. Então, a gente olha a concentração de compostos químicos na amostra, no produto. Perfeito. Então, são duas tecnologias completamente diferentes. O uso da inteligência artificial, exato, que é parecido. Exato. E que se complementam na operação de café. A alimentação de dados é diferente. Sim. Perfeito. Ótimo. Camila, por favor, nos conte o que você vê de tudo isso, o que você fez. Deixa eu apresentar aqui. Bom dia a todos. Obrigada, Carlos, pelo convite. Marcelo Vieira, obrigada a todos pelo convite, por participar da... Mais alto. Está ouvindo bem? Todos ouvindo bem. Para participar dessa discussão sobre tecnologia, inteligência artificial e o provador de café do futuro. E é interessante o que a gente vai discutir agora, porque até agora os meus colegas falaram de inputs sendo colocados em máquinas através, né, de um mecanismo, né, seja um mecanismo visual óptico ou um mecanismo molecular. No caso, né, da minha apresentação, e eu falo isso porque eu trabalho com análise sensorial há mais de 20 anos, trabalhei também como pesquisadora do Instituto de Física da USP, justamente na parte biofotônica e trabalho de imagens também com inteligência artificial. Mas o meu grande ponto aqui é como um avaliador de café ele pode utilizar da inteligência artificial, das técnicas de inteligência artificial, para ajudar a tarefa do avaliador. E falando sobre tarefa de avaliador, eu coordeno um laboratório de avaliação sensorial, no qual a gente avalia várias amostras, tem mais de 1.000 amostras ano, um pouquinho diferente das 2.000, que às vezes a gente vê, né, em concurso ou em outros cenários. Quando a gente fala de análise sensorial, e por que é a tratativa na análise sensorial com inteligência artificial só um pouco diferente. Né? Se a gente for nos princípios da análise sensorial, a gente utiliza o sujeito, o humano, o profissional, como instrumento. E isso a gente define um estudo, define um design, qual é o instrumento e a interpretação dos resultados. Isso é básico da análise sensorial. Então, aí são alguns avaliadores, né? Eles têm os estímulos, eles pensam, eles raciocinam, eles pensam sobre os estímulos que estão sendo alimentados através dos sentidos humanos.
E o que é o grande ponto aqui? A gente tem sentidos sensoriais e eles muitas vezes são mais, como se diz, eles são mais precisos ou, às vezes, mais detalhistas do que alguns sensores que nós temos hoje. Né? Se a gente for pensar tanto na ótica, né, quanto em questão de concentrações de moléculas ou de compostos, às vezes os nossos sentidos eles são um pouco mais consistentes no sentido de perceber, não de interpretar, mas de perceber. E aí onde vem, né, essa discussão. Então, aqui a gente tem o sistema gustatório, então a gente tem as células do gosto e tudo que entra pela boca, nós percebemos como um sinal elétrico ou uma combinação de sinais elétricos. E é um ponto, né? Até que ponto a inteligência artificial pode nos ajudar aí nessa interpretação de sinais elétricos indo para o cérebro humano, né? E como será interpretado. O outro ponto aqui é o que a gente trabalha dentro do sistema olfatório, e esse é um outro ponto muito difícil, né, de se trazer a inteligência artificial, porque juntamente com o sistema olfatório existe o sistema límbico, ele está muito relacionado. E o sistema límbico é o sistema das emoções, né? Como trazer as emoções associadas aos aromas que são percebidos, aí a gente falando do café, né? Como que, por exemplo, um maquinário, um software, pode trazer essa correlação emocional com o sistema límbico e o sistema olfatório. E para isso a gente tem também todo o sistema olfatório desenvolvido para esse tipo de tarefa, né? No caso do avaliador de café, são perceber milhares e milhares de aromas. A gente tem aí algumas centenas de aromas já detectados em cafés. E a gente tem algumas particularidades aí, que é o que dificulta muito. Inclusive, foi uma pergunta que saiu aqui, porque às vezes na classificação, na avaliação de café, o avaliador, ele expõe muito o que é percebido pelo sistema olfatório e gustatório. E às vezes onde pode ter um pouco de inconsistência ou divergência aí nas avaliações. E sempre terá, Marcelo. Sempre terá. Trabalhei só 20 anos, imagino você que está muito mais tempo que eu avaliando café. Então, a questão toda é como a gente trazer os ramos da análise sensorial para que a gente possa, né, ir desenvolvendo um pouco mais da inteligência artificial. Não estamos nesse ponto, tá? O que eu vou passar aqui para vocês é que a gente está bem no comecinho, mas assim como o Nicolas, né, como o Francisco veio apresentando, a gente está caminhando para isso. Então, em termos de psicofísica, lá atrás a gente tem, né, algumas teorias relacionadas ao que a gente sente, o quanto a gente sente e o quanto a gente exprime dessa sensação. Então, tudo começa com a impressão, é uma impressão do meio externo. Se eu pegar qualquer coisa, uma caneta, por exemplo, eu sei quanto pesa, mais ou menos. Se eu pegar, por exemplo, esse microfone, eu sei que ele tem um peso maior, porque eu imprimo essa sensação de acordo com a energia da matéria. Então, quando a gente tem a impressão, isso é transformado numa sensação, e essa sensação ela é transformada numa percepção. E essa percepção ela já não é mais física, né? Ela já não é mais o café entrando nos sentidos ou no tato. A percepção já é uma energia transformada a nível energético. Como a gente fala, são sinais elétricos que vão para o cérebro, tá? Então, a percepção de qualquer coisa que entra através dos sentidos é uma percepção. Bom, em relação à psicofísica, o que a gente estuda justamente é o quanto eu percebo e o quanto eu exprimo, por exemplo, numa escala linear. Então, existem algumas teorias, isso lá atrás, né, que era uma teoria de Stevens, em que todos participaram já de alguma sessão de fisioterapia, né? Acredito eu, e às vezes o fisioterapeuta coloca um choque na gente. Tá sentindo? Não tá sentindo? E de repente aquele choque ele é muito mais intenso do que a linearidade com que ele coloca a potência. Então isso é a nossa percepção em relação às energias, né, físicas que tem do mundo externo. Isso era uma teoria. Hoje, todos os estímulos sensoriais eles estão muito mais relacionados a essa equação de Michaelis-Menten, em que eu tenho uma área de pouca percepção, pouca detecção, isso é muito normal,
muitas vezes até o próprio equipamento que o Nicolas trabalha, ele vai trabalhar numa área que não é detectável pelos sentidos humanos, né, que a gente fala de threshold. Tem uma área ali maior, onde a gente percebe um pouco mais a proporcionalidade do estímulo. Se eu coloco, por exemplo, muito açúcar no café, eu vou sentir mais doce. Se eu coloco menos açúcar no café, eu vou sentir menos doce. Mas vai chegar uma hora que eu vou colocar tanto açúcar que aquilo já vai estar muito doce. Não importa quanto açúcar eu coloco, já vai ter chegado no meu limite de detecção de gosto doce. Então, essa questão da psicofísica, trabalhando dentro da análise sensorial, é onde também, às vezes, a gente começa a ter alguns problemas de interpretação. Então, por exemplo, isso são detecções de concentrações diferentes de determinados compostos e como elas são percebidas. Então, às vezes, a junção, por exemplo, de um gosto doce e um gosto salgado, pode suprimir um determinado estímulo ou potencializar um outro estímulo. Então, eu acho que esse é o grande ponto quando a gente traz, né, o que a inteligência artificial poderia fazer em função do trabalho do avaliador. Como que seria esse trabalho de supressão ou potencialização, por exemplo, de um gosto básico, quando está associado a outro. Agora, quando a gente fala, né, vamos avaliar café, tudo isso é subentendido pelo avaliador. O avaliador, ele é treinado para avaliar o que é percebido pelos 5 sentidos. Então, quando a gente fala da avaliação de cafés torrados, a gente vai falar de vários atributos, né? Isso aqui é uma cabine de avaliação, onde eu não tenho comunicação com nenhum avaliador. Os avaliadores, eles avaliam sozinhos, só ele a amostra. E eles possuem essa ficha de avaliação, inclusive é uma atualização que foi feita. Essa avaliação de cafés torrados já existe há mais de 20 anos, a gente já avalia a qualidade de cafés. A gente não avalia agora dessa forma, essa atualização ela aconteceu há 2 anos, inclusive o Silvio Leite, que está aí com a gente, participou dessa atualização. Obrigada, Silvio. E outros profissionais também, inclusive a indústria e consumidores de café. Então, o que acontece? Quando a gente avalia cafés torrados a nível sensorial, a gente tem vários atributos, por exemplo, fragrância do pó, aroma, sabor da bebida. Aromas, a gente tem 24 descritores para classificar o café. Então, eu tenho 24, alcoólico, amendoado, doce, baunilha, floral, frutado. E, além de tudo, eu tenho uma escala que ela vai de 0 a 4, que de 0 eu quase não percebo nada e o 4 é muito forte. Além disso, eu tenho avaliados doçura, corpo, acidez, a qualidade da acidez, a intensidade da acidez, amargor, a astringência, tenho defeito, sabor residual, intensidade. É muita coisa para um avaliador trabalhar, de fato é. O que importa para nós aqui é o que o avaliador de café ele precisa saber, ou o que ele precisa trabalhar muito bem, que é o que o Nicolas comentou. O avaliador ele tem que ser especializado em perceber o que é percebido pelos sentidos, apenas isso. E conforme essa avaliação é feita, a gente chega aqui na parte de qualidade de cafés torrados. Então, a qualidade de cafés torrados, ela é através dos selos da BIC. Então, eu tenho as qualidades, né, ou os estilos. O superior, o gourmet, o especial, o extra forte tradicional. É com essa ficha que a gente tem, essa classificação, através desses dados aqui, nós temos essa classificação. E o que é o papel do avaliador hoje? O avaliador, além dele perceber todos esses atributos, pontuar nessa escala de 0 a 10, ele tem que fazer uma ponderação de todos esses valores de uma forma global e ele também tem que classificar o estilo. Então, o papel dele é avaliar e tomar decisão. A decisão é, a partir dessa avaliação, eu defino que esse café é superior. A partir dessa avaliação, eu defino que ele é o especial ou extra forte. O que é o objetivo, né? Quando a BIC quis trazer a inteligência artificial para análise de cafés torrados. É justamente tirar um pouquinho desse trabalho do avaliador. Por enquanto, né? A gente está no começo. Então, o que a gente pode fazer para facilitar o trabalho do avaliador é tirar um pouquinho dessas tarefas, deixar as tarefas mais simples.
tomadas de decisões podem ser feitas a partir de inteligência artificial. Os sensores e os marcadores já é um pouco mais difícil, porque a gente tem estímulo, a gente tem supressão, potencialização, a gente tem um sistema olfatório trabalhando junto com o sistema límbico. Então, como que ficaria isso? Então, hoje, para nós, a gente vai trabalhar um pouquinho, duas etapas que o avaliador não precisaria mais trabalhar hoje, utilizando da inteligência artificial. Então, hoje, os estilos de cafés do programa de certificação da ABIC, temos aqui o especial. Eles são cafés que têm alta acidez, alta doçura, baixo amargor. Ele possui um buquê de notas, como florais, frutados, e todas essas informações o avaliador precisa ponderar para poder dizer isso é um café especial. Dentro do café gourmet, também ele vai ter que avaliar que ele tem acidez, tem doçura e também tem as notas sensoriais, mas o que difere o gourmet e do especial? Isso é uma tarefa que hoje o avaliador faz. Além disso, a gente tem a categoria ou estilo superior, que ele tem uma acidez mais equilibrada, ele tem um pouco de amargor, um pouco mais de doçura, e ele tem outras notas sensoriais associadas a esse tipo de estilo, por exemplo, chocolate, amendoado, frutado, amadeirado. Além de tudo, a gente tem o tradicional e o extra forte. O tradicional e o extra forte, eles são parecidos em relação ao amargor, a baixa doçura. Então, o avaliador, quando ele prova o café, ele tem que pôr a doçura, corpo, amargor, acidez, intensidade da acidez, qualidade da acidez, 24 descritores de notas sensoriais. Além dessas notas sensoriais, ele ainda tem que definir o que é esse café. Então, para isso, a ABIC tem buscado com que o trabalho do avaliador de café torrado seja um pouco mais simples, no sentido de transferir um pouco da inteligência humana para mecanismos não humanos. Esse é o objetivo da inteligência artificial, e é o conceito. Para isso, a gente está trazendo essa tarefa de definir valores, a qualidade global e a definição do estilo para a inteligência artificial. O que o avaliador de café ele vai fazer? Ele vai simplesmente avaliar o café. Ele não vai precisar tomar decisão se ele é um café especial, se é um café gourmet, se é tradicional, quanto que é a nota final dele, qual que é o valor. E simplesmente avaliar, que é a tarefa do avaliador. O avaliador de café, ele precisa avaliar o café. Ele não precisa pôr preço, ele não precisa pôr classificação e nem qualidade para ele. Ele só avalia o café e o resto quem faz é a inteligência artificial. E para isso, né, a gente vai trabalhar dentro do que a gente chama de aprendizado supervisionado. Então, dentro de um modelo em que a gente imputa os dados sensoriais. Esses dados sensoriais, eles são trabalhados através de uma regressão linear. Dentro disso, a gente tem regressão linear, tem árvore de decisão, rede neural, são, como fala, modelos matemáticos em que a inteligência artificial utiliza para fazer esse trabalho. A gente está trabalhando dentro do aprendizado supervisionado, que é como o Francisco fez, né? O Francisco imputou os dados e deu uma resposta. Esse é o treinamento. Por isso que a gente fala de aprendizado supervisionado. E o objetivo é prever essa saída. Então, eu ponho lá as minhas impressões sensoriais, quanto que eu senti de acidez, de amargor, de doçura, quais são os descritores, e quem vai fazer a saída, que é definir qual é o café, o estilo dele, qual é simplesmente a inteligência artificial. Então, isso para minimizar vieses. Porque os vieses, às vezes, vêm porque eu acho que isso é especial, eu acho que isso é gourmet, eu acho que isso é superior. Então, a gente vai tirar o achismo, né, do caso dos vieses, né, dos avaliadores, eles só vão avaliar realmente as amostras. E aí, a gente traz a regressão linear como um dos modelos aplicados ao nosso algoritmo. A gente poderia ter usado outras, né, outras abordagens, mas a gente escolheu a regressão linear e o método de mínimos quadrados parciais. Esse é um dos melhores modelos que a gente achou para trabalhar essa quantidade de dados e poder sair com os estilos que a gente define dentro das categorias da ABIC, que é o especial, superior, gourmet e tradicional extra forte. E aí, dentro desses métodos, né, de regressão linear, o PLS é o que promoveu o melhor modelo ajustado no que a gente percebe, no que a gente dá de categoria, porque a gente precisou treinar o modelo. Então, a gente usou, no começo,
116 amostras avaliadas pelos laboratórios, sendo que desses 116 foram 10 especiais, 28 gourmets, são 14 superiores, 39 tradicionais e 25 fora de tipo. Para isso, nós informamos para o modelo quais eram esses cafés. Então, eles foram treinados, eles foram supervisionados a partir dos dados. Então, esses 9 atributos, essas 24 notas sensoriais foram trabalhadas em matrizes, assim como o Francisco comentou, como foi feito o treinamento dele, e no final a gente dava qualidade global. Então, para vocês verem como que funcionou. A amostra, ela foi avaliada, aqui como a nota de qualidade global 7.7. Essa classificação aqui foi feita pelo avaliador, e esse aqui foi o nosso modelo. O modelo avaliou muito próximo, né, 7.7 para 7.6, e deu gourmet, exatamente. Aqui temos uma outra amostra que foi avaliada como 8.4 pela equipe, dada como especial, e o nosso modelo continuou dando o mesmo valor e o mesmo estilo. A mesma coisa aconteceu aqui com o superior, 6.1, a gente deu também a classificação como superior, e a nota está muito próxima, 6.3, e a classificação é como superior. Então, o que a gente mostra com isso é que o modelo escolhido, que é o PLS, trabalhando com o sistema supervisionado, ele trouxe para nós um modelo muito bem ajustado. Então, hoje, se o nosso avaliador ele só avaliar o café, o próprio algoritmo trabalha dentro da classificação e com a nota de qualidade global. Tá? Fora de tipo, são cafés que são hoje considerados pela portaria, né? Cafés que são eles podem ser comercializados, mas eles têm alguns atributos que não são um mínimo de qualidade para comércio. Tá? E aí é isso. O que eu queria trazer para nós hoje nós estamos trabalhando algoritmos. Por exemplo, para facilitar a tarefa do nosso avaliador hoje de café torrado. O que a gente pode avançar? Será que seriam sensores, biomarcadores, que é o que o Nicolas tem trabalhado? Trabalhar com redes neurais, trabalhar um pouco mais as percepções humanas e deixar que as máquinas trabalhem, né? Será que esse é o objetivo? Será que a gente chegaria nesse objetivo final? Então, as minhas colocações. Então, agradeço, né, o Itaú, a BIC, o Sindicafesp, o meu laboratório. E é isso. Muito obrigado, Camila. Interessante ver que nós vimos tecnologia e agora estamos vendo aplicação da tecnologia, porque quando a gente só escuta da tecnologia, a gente pensa, quem vai usar isso? Então, foi muito oportuno saber que já estamos usando. Mas ninguém melhor para falar sobre tudo isso do que o Silvio Leite, que, como provador experiente, vai poder contar para nós o que você achou da aplicação dessas tecnologias na avaliação de cafés especiais e comerciais, hoje e no futuro. Tem a palavra, Silvio. Vamos escutar você agora. Obrigado, Brando. Obrigado a todos. Gente, que aula, que coisa boa, né? Eu sou amante de tecnologia, de inovação. E vamos recordar um pouquinho, gente. Há pouco tempo atrás, para os mais velhos, né? Um pouquinho de tempo, vamos recordar que computadores assustavam. Achavam que ia tirar muitos empregos, nós não íamos ter secretárias, não ia ter uma série de coisas que nós não utilizaríamos mais. E é exatamente o oposto. A gente utiliza tudo mais e com mais eficiente, as pessoas se especializam e melhoram em tudo. Eu sou completamente favorável à aplicação nas linhas de técnicas de café, de avaliação de café em tecnologias. A aplicação apresentada pela Camila, Arcanjo, muito bem, dessa colocação mista, é muito, muito interessante, desses processos. E dentro disso, eu vou fazer um pequeno preâmbulo. Atualmente, ainda, nos grandes concursos, que tem 1.000, 1.500, 2.000 amostras, ou um pouco menos, mas enfim, nesses volumes, nós estamos ainda avaliando tudo através de metodologia sensorial, através de painel. Painel é o que consegue, até hoje, nos dar o resultado mais confiável, não é um resultado único, de um único profissional, mas o resultado do grupo é sempre a melhor avaliação que nós conseguimos obter como resultado. Dentro disso, nós obtemos também, para cada país, entre os melhores provadores que você faz, você tem um perfil sensorial do que você detecta em cada país, em cada região desse país, o perfil sensorial.
dentro disso daí, sempre com prova cega. E o que se percebe também nessa mesma metodologia é que a comunidade internacional, e que vem usualmente muito diversificada entre a Ásia, a Oceania, a Europa e Estados Unidos, os principais consumidores aí, tem percepções, às vezes, um pouquinho diferentes. Então, é importante o uso dessa metodologia sensorial para poder conciliar as duas coisas, esses dois mundos, para que a origem entenda mais o que está sendo buscado, que é um pouquinho do que o Marcelo falou. O Marcelo Vieira iniciou a fala de que nós vamos compreender o que os nossos compradores habitualmente buscam e o que nós estamos produzindo e vice-versa. Mas tudo isso é feito ainda de maneira humana, de maneira sensorial, que a gente vai diversificando tudo isso. E tem funcionado bem. Entretanto, tem crescido muito, muito a demanda por todo esse trabalho, os concursos são cada vez maiores. E eu amei a fala, assim, como está dito assim, a ferramenta de trabalho poderá ser dessa forma. E eu queria agora começar a explorar um pouquinho através do Francisco. Ô Francisco, a tua tecnologia é uma tecnologia nacional, você é um dos criadores. Eu gostaria, Francisco, se você pudesse elaborar um pouquinho, eu vou fazer um conjuntinho de perguntas, ver se você consegue encaixar por causa de tempo e tudo isso. Uma delas, eu vi que você falou, você podia falar um pouco mais da tecnologia, queria falar um pouco se ela está disponível no mercado, ou seja, porque nós aplicamos essa tecnologia para produtores, ou produtores médios e grandes, para exportadores, para cooperativa. Então, como que é a disponibilidade dessa ferramenta já, e se ela está mais ou menos, ou está no caminho de ser ajustada para cafés de diversas origens dentro do nosso país e também de outras, mas se já está isso daí. Dentro disso, Francisco, eu queria ver também, além da disponibilidade e essa diversidade de avaliação, você também falou umidade e atividade de água, que são processos um pouquinho diferentes para buscar. Através dessa amostra de imagem, você consegue detectar isso também? É uma outra pergunta, como é que você... Ou seja, defeitos, peneira... Eu já entendi que a imagem faz a captação, mas fiquei curioso quando você também demonstrou sobre umidade e atividade de água, que é um pouquinho mais complexa. Como você pudesse explicar um pouquinho para a gente disso daí, Francisco, por favor. Começando pela última pergunta, umidade e atividade de água não seria esse tipo de modelo que a gente usa. A gente usa um modelo categórico que vai dar ali, é diferente do que a Camila falou, que é uma regressão, que é um modelo contínuo, ele vai dar uma nota específica. A gente trabalha em categorias, que são categorias de defeitos. Então, a gente utiliza o nosso sensor, é uma câmera, e a câmera ela vai produzir imagens apenas. Então, é muito difícil atribuir valores de umidade somente baseado em imagens. Isso seja para conteúdo de umidade e para atividade da água. De uma maneira bem simplificada, o que eu costumo dizer é que se o ser humano consegue visualizar algo no café e dar, vamos dizer, pontuar o conteúdo de umidade, o computador também consegue. Se ele não consegue, o computador também não vai conseguir. Então, de uma forma genérica, assim, atividade de água e umidade é um aspecto que não compensa utilizar câmeras para fazer. É preferível utilizar sensores de infravermelho próximo ou outras tecnologias. Com relação à primeira pergunta, o nosso equipamento, ele utiliza câmeras, né? Então, é um sensor visual e ele tem uma questão diferente, tanto do equipamento do Nicolas quanto da Camila, que ele tem a questão espacial. Então, são matrizes de 2 dimensões. A gente utiliza o dado e as informações elas têm impacto aonde elas estão no espaço, né? Então, porque a gente está mexendo com geometria, a gente está mexendo com formas. Então, a câmera tem essa dimensão a mais que os dados, por exemplo, de sensorial não tem, né? O nosso equipamento ele já está à disposição, a gente já iniciou a venda deles, mas é um processo que ainda vai levar, vamos dizer, vai levar um tempo para que isso seja adotado, e a gente tem essa questão de que a complexidade dessa atividade não está na tecnologia, está no produto, está no café, né? Então, a tecnologia está aí, ela já resolve esse tipo de problema para outras indústrias e para outras atividades. A questão é que a complexidade do produto do café é o grande limitador. Então, a gente precisa criar esses bancos de dados em escala nacional ou internacional aí para que a gente possa, de fato, atuar e ver isso sendo utilizado, né?
Perfeito, Francisco. Então é banco de dados, vai crescer, mas tudo isso agora, ou seja, você tem uma base atual que vai crescendo ao longo dos anos e por regiões, por países e assim por diante. Essa tecnologia é nacional e também entendi, ô Francisco, conversando contigo, que essa tecnologia, você mesmo estiver offline, não tiver com internet, online, você pode utilizar e pode fazer essas avaliações. Estou correto? Correto. Isso foi quando a gente começou, até pela questão de que o mercado de café nem sempre tem que estar em regiões, né? A gente tem regiões que não tem internet, então uma das premissas do equipamento era robustez e que ele pudesse funcionar sem internet. Excelente. Parabéns, parabéns, Francisco. Obrigado. Nicolas, vamos lá, Nicolas. Tem um monte de pergunta aqui para você, mas eu vou numa chave já, que acho que todo mundo, que eu estou vendo essa audiência extremamente qualificada, gente muito boa aqui. Nicolas, você seguramente já está fazendo comparação, você mostrou o gráfico de velas lá direitinho, entre os provadores de grupo sensorial e a própria ferramenta e tudo isso. Dentro da roda de sabores, Nicolas, imaginando que vamos separar assim, coisas mais extremas, ou seja, se for café defeituosos, fenólicos, riado, rio, sujo e cafés muito finos. Ou seja, eu acho que esse aspecto é se você pode explicar se já tem, qual é o nível de segurança de separação. E depois, dentro dessa mesma pergunta, suponhamos um café nota 84, 85, 85, onde nós temos uma diversidade de camadas diferentes de sabores, né? Que pode estar, enfim, para os super doces, ou para os florais, ou para os frutas secas, ou frutas vermelhas. E já conseguiu, seguramente não vai estar pronto, mas o que você pode nos falar, ou seja, já de grau de precisão, já está conseguindo se aprofundar desse nível, Nicolas? Uhum. Bom, sobre a primeira pergunta, Silvio, a gente tem uma performance bastante interessante quando se trata de cafés finos e sensoriais, atributos sensoriais positivos, né? Na minha apresentação eu dei um exemplo de um relatório que a gente tem que faz avaliação SCA, né? Que envolve pontuação, a presença ou a ausência de algumas notas de sabor. Quando a gente olha para defeitos sensoriais, fenólicos, rio, riada, enfim, esse tipo de defeito, às vezes, e foi um desafio que, similar ao Francisco, a tecnologia existe, mas a gente tem que se adaptar com o que acontece no campo, né? E quando a empresa é de Singapura, então todos os nossos técnicos e cientistas de dados estão lá, não têm acesso ao que acontece aqui. E o que eles aprenderam? Que quando se trata de defeito sensorial, às vezes 1 ou 2 grãos dentro de uma amostra que apresenta um defeito muito distinto, que acaba impactando toda a avaliação daquele lote. Então, a gente teve que ajustar todo o nosso software para poder fazer uma leitura mais a fundo das amostras que a gente vai analisando, né? E esse foi um processo longo, né? A gente está falando de meses, vai completar 1 ano que a gente está nesse projeto. E semana passada a gente conseguiu ter o primeiro avanço no sentido de poder diferenciar o que é uma bebida com defeito de uma bebida sem defeito. Essa daí é a ponta do iceberg, né? Porque conforme a gente vai mostrando para a tecnologia, né? Digamos que a gente encontrou a primeira solução, que era treinar o algoritmo para ele poder identificar esses grãos que estão lá no meio daquela amostragem que apresentam esse defeito. O passo seguinte é como que a gente consegue explorar mais a fundo isso para poder identificar exatamente qual que é esse defeito, né? Então, vai um outro exercício de amostragem, de treinamento, mostrar para o algoritmo o que é uma bebida riada de uma bebida rio, né? Então, são diferenças importantes. Então, respondendo a sua primeira pergunta, para nós, a avaliação sensorial de atributos positivos, ela tem tido um resultado muito mais eficiente e menos desafiador, não dizendo que não é desafiador, do que defeitos sensoriais. Então, a gente também está avançando bastante em defeitos sensoriais, muito em função da demanda que existe no mercado brasileiro. Partindo para a sua segunda pergunta, né, a gente consegue hoje, né, a gente tem essa capacidade de poder avaliar os atributos mais genéricos, mais externos
a roda de sabor da Sky. Então, a gente não vai... Eu acho que nem é tanto o objetivo da Profile Print poder diferenciar frutas amarelas de frutas vermelhas. A gente quer encontrar um frutado, porque é um indicativo de que existe aquela nota e aquele perfil sensorial naquela amostra. Mas se é fruta amarela ou vermelha, é muito mais fácil para o provador poder se distinguir, muito em função de repertório sensorial de uma pessoa que está nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil. Não quer dizer que o frutas vermelhas aqui vai ser o mesmo frutas vermelhas de outros lugares. Então, a gente tem explorado bastante essas notas um pouco mais amplas. Então, é um floral, é um frutado, são nozes, caramelo, cacau, mas não entrar tão a fundo. Excelente, excelente. Agora para o Nicolas e Francisco junto, então. Então, por exemplo, uma das coisas no mercado que nós utilizamos o tempo todo, também nós mandamos amostras, nós aprovamos amostras de pré-embarques, de pré-vendas, vendas e tudo isso. E acho que as duas tecnologias poderão ser assim com muita eficiência, a eficiência da onde estão hoje já, por exemplo, do Francisco pela avaliação do grão, e a sua também já, Nicolas, pela precisão de avaliação, é fazer comparação. Olha, por exemplo, eu comprei um café, um lote de café, eu tenho uma amostra prévia, e depois essa amostra pode estar exatamente de acordo ou relativamente de acordo. Pode ter pequenas diferenças ou uma grande diferença. Se vocês pudessem comentar um pouquinho, a minha interpretação está correta, ou seja, eu vou ter um equipamento que vai me ajudar a detectar gente. Essa amostra que eu recebi está exatamente igual, ótimo, sem problema. Mas, de repente, pelo grão e até pela tecnologia, eu falo, não, isso está em desacordo, isso não está conferindo. Vocês poderiam me responder um pouquinho sobre isso? Eu vou começar então, Silvio. Aí é a parte interessante, acho que da ciência de dados, né? Que a partir do momento que você tem um dado lá, você consegue fazer, não há limitações, né? Então você tem toda a estatística a seu favor para ser utilizada. Qualquer ferramenta estatística pode ser aplicada. Então a gente trabalha no nível da semente, primeiramente, né? Que é tirando a foto de cada semente. Essas sementes vão compor com outras sementes o lote. Então, da análise individual, a gente tem a análise do lote. E aí a terceira etapa, né, que seria, vamos dizer, a terceira dimensão, é isso que você comentou. Eu posso comparar lotes ano a ano, eu posso comparar similaridade entre lotes, eu posso... Não há limite para isso, né? Então, vai ficar a cargo de quem está utilizando o equipamento, quais dados ele quer comparar e qual tipo de análise tirar do equipamento, né? Eu vou na mesma linha do Francisco, né? Entrando um pouco mais na tecnologia da Profile Print, que não é visão computacional, mas é mais infravermelho de baixo alcance. A gente consegue olhar nível molecular, né? Então, é possível, e já existem casos dentro de alguns projetos que a gente está trabalhando, de poder reduzir o envio de amostra física, ou seja, poder ter uma comunicação, mesmo transação interna, você tem um produtor e um comprador em Santos, ou Varginha, por exemplo, ou um vendedor em Varginha e um comprador nos Estados Unidos, né? A partir da captura da informação molecular, né, a impressão digital do produto, você consegue ter um indicativo se o produto que você está recebendo é o mesmo do que foi capturado na origem. Sempre vai ter uma variação, mas aí a variação, quem vai definir o que é aceitável ou não é o usuário, né? E a partir disso você consegue ter diversos usos. Não apenas você reduzir o envio de amostra para embarque, mas ao mesmo tempo buscar novos fornecedores que já estejam capturando essa informação e tornando disponível na plataforma. Enfim, existem diversas funções que surgem a partir dessa aplicação. Excelente, excelente. Nicolas, também está disponível já no mercado isso que você está já apresentando? É acessível ou ainda demora um pouquinho para chegar para as pessoas, para as empresas e tudo isso? Eu sei que está em forma de teste, mas, ou seja, de uma forma mais aberta. Está disponível já esse equipamento, esse trabalho? Sim. A gente começou a comercializar foi em começo de 2022. A gente tem clientes 5 continentes. O exemplo que eu dei na minha apresentação da África, da Tanzânia, já está utilizando na operação, né? Aqui no Brasil, a gente já tem empresas utilizando com diferentes projetos, com diferentes objetivos finais, né?
E a gente está expandindo esse mercado, então buscando mais clientes, então a gente tem equipamento para comercializar e trabalhar, enfim, o meu trabalho é basicamente resolver problema, porque cliente vem, tem um determinado problema que pode ser de avaliação sensorial, pode ser de buscar algum modelo específico para um problema operacional que existe, né? Então a gente entra para fornecer todo esse apoio operacional. Então, sim, tá disponível e especialmente aqui no Brasil, que é um mercado que a empresa tem focado bastante em função da relevância do Brasil para o setor de café a nível global. Maravilha. Antes de ir para a Camilinha, deixa eu perguntar mais uma coisinha para vocês. Dentro dessa tecnologia, senhores, vocês acreditam que, por exemplo, o grão produzido no sul de Minas, né, na região vulcânica, enfim, o grão lá do Caparaó, o grão do Cerrado, a gente vai conseguir, que ajuda em termos de DO e ajuda em relação a regiões, vocês acham que vamos ter capacidade de detectar grãos produzidos numa determinada região por características, senhores? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até porque uma coisa que a gente tem observado é que modelos, por exemplo, do sul de Minas, tendem a não performar tão bem se passados com cafés de outras regiões, porque existe uma diferença visual ali, às vezes mínima, mas existe, e os classificadores, eles têm isso, eles adaptam isso, né, quando estão fazendo a classificação. O computador não tem essa adaptação, né, ele precisa ter toda a informação. Então, eu acredito que sim, que vai ser possível, sim, a gente chegar, talvez, em questões de processamento e de regiões, com base em avaliações por imagem. No caso da Profile Print, existem diferenças distintas, diferenças claras entre grãos de diferentes regiões produtoras do Brasil. O exemplo que eu dei na apresentação, né, daquele gráfico com as diferentes amostras, o que tinha avaliação mais consistente era da Colômbia, porque o perfil de café colombiano ele é mais linear. Quando você olha para uma origem africana, que provadores não costumam ter tanto acesso, a diferença ela vai existir. E o Brasil tem uma singularidade que existem diferentes regiões com cafés totalmente distintos. Então, a gente tem que mostrar para a máquina cada perfil de cada região. O desafio que eu vejo, na minha opinião, que é um desafio que a gente encontrou, a gente trabalha com a Ana Café, Associação de Cafés da Guatemala, né? E muitos produtores, existe muito comércio de café produzido na Guatemala que é comercializado via Honduras, em razão de diversos fatores. Então, eles queriam analisar se o café que está sendo comercializado ele é de fato da Guatemala. Mas quando você começa a olhar para fronteiras geográficas que foram definidas pelo ser humano, é muito difícil você identificar se um café produzido na Guatemala ou na Honduras, ele é comercializado em diferentes países, se ele de fato é da Guatemala ou se ele de fato é de Honduras, porque essa fronteira foi delimitada pelo ser humano. Mas a nível mais global, né, é possível sim identificar perfis presentes em regiões específicas. Aqui do Brasil a gente já conseguiu, já tem indícios de que a gente consegue identificar cafés de diferentes regiões produtoras, mas, claro, tem que levar em consideração esse desafio que eu mencionei, que também se aplica para o Brasil. Então, se eu posso falar alguma coisa aqui, Silvio, eu estou entendendo que em inteligência artificial no café, nós vamos ter que tratar o Brasil como vários países. Algo como assim, porque as regiões são tão dispersas geograficamente, em termos de latitude, e mesmo proximidade do mar, que é o caso do Caparaó no Espírito Santo, e altitude, que vão ser vários países, o que para vocês é uma dificuldade adicional de trabalhar no Brasil. Excelente, Brando, excelente. Muito bem a observação sua do Marcelo. A Camila Sanches. O que é bom, sim. Isso vai valorizar as nossas regiões, Galucci, porque nós temos uma dificuldade de vender lá fora, Marcelo, a ideia One Country, Many Flavors, país, muitos sabores. O pessoal ainda tem dificuldade de enxergar isso. E a inteligência artificial vai ajudar a documentar isso. Não fica aquela coisa que o provador A falou, o provador B. Não, vai estar no papel. O pessoal acredita mais na máquina do que nas pessoas, infelizmente, mas é um fato. Desculpa, mais uma finalidade fantástica com esse crescimento e com mais à medida que vai se trabalhando, gente, tudo vai ficando mais preciso, vai ficando mais de forma acurada de se detectar cada coisa, né?
Então, e eu gostei muito, muito da apresentação da Camila Arcanjo, que já não é novidade eu comentar isso, e também nessa formatação desse programa XLS, né, o XL Stat, alguma coisa assim, que eu ouvi direito, e tira muito do achismo, porque está ainda sendo utilizado os painéis, normalmente treinados e tal, mas a pessoa prova muito livre, ou testa muito livre. Encontrei ou não encontrei, através de uma carta, através de uma ficha de avaliação, que é imputado isso nesse modelo que a Camila desenvolveu, e ele se tem um resultado, e com uma precisão muito grande. E com isso, Camila, eu entendo que nós podemos também ter um volume até bem razoável de amostras avaliadas, e com bastante assertividade isso daí. Camila, há quanto tempo você já está utilizando esse modelo e qual é o nível de assertividade? Você mostrou alguns exemplos e você tem ficado feliz com o volume de assertividade, de evolução desse trabalho que você tem desenvolvido, Camila? Silvio, obrigada pelas, né, colocações, inclusive não é um trabalho meu, né, apenas meu, mas aqui temos a ABIC, o Escritório Carvalhais, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o meu laboratório, aqui está a Rebeca, que é a minha avaliadora também. O trabalho justamente de tirar essa tarefa do avaliador de definir o que é o que não é o café, como ele é um algoritmo que está sendo supervisionado, ou seja, a gente está treinando o algoritmo, então ele ainda está em fase de teste. E em breve a BIC vai lançar um aplicativo que é justamente esse trabalho. Então, o aplicativo vai fornecer a classificação do café torrado para os usuários que utilizem, né, dessa forma de avaliar o café. Então, a resposta tem sido muito boa. Lógico, existem alguns desvios, isso faz parte, né, do treinamento, né, de máquina, isso é normal, assim como nós humanos, nós também precisamos nos calibrar. O algoritmo também, os modelos também. Então, existem, sim, alguns desvios, que é muito normal de se ter. Tirando os desvios que existem, o restante, o normal, né, que é a grande distribuição das amostras, se tem um resultado muito bom. Muito, muito similar ao que é a equipe avaliando, né? Que ou seja, o painel. Excelente, eu fiquei muito feliz, eu estou muito grato, quero agradecer então ao Marcelo, à Sociedade Rural, ao Carlos Brando, a todos vocês. Estou vendo, não vou me atrever aqui, porque eu estou vendo assim figuras muito amigas e muita gente de altíssimo nível. Para me preparar para esse painel um pouquinho, para conversar um pouquinho, eu fui pesquisar também um pouquinho do mundo dos vinhos. E no mundo dos vinhos, ainda é incipiente, nós não temos muito, não sei se alguém possa ter mais conhecimento. Eu falei com alguns enólogos, falei com as pessoas envolvidas no vinho, e ainda as ferramentas, algumas conseguem detectar origem, mas de sabores também, no caso do vinho, ainda também não tem muita evolução em termos de avaliação, também pela essa gigantesca diversidade de sabores e de presenças de nuances diferentes. Então, eu estou muito feliz de estar ouvindo aqui, através do Nicolas, através do Francisco, da Camila, aonde está a tecnologia em café, esse desenvolvimento, e seguramente são ferramentas que serão muito úteis para nós e serão muito bem-vindas em termos de trabalho. Lendo essas reportagens, tem uma assim, né? Os provadores de café estão com dias contados. Isso não vai existir. Tudo isso nós vamos complementar, vai nos ajudar muito, vai dar segurança de trabalho e vai dar muito mais assertividade. Então, com isso aqui, eu passo a fala para vocês e vamos ao trabalho. Olha, muito feliz de participar. Eu acho que esse painel aqui vai existir muitos daqui para frente com esses temas. Obrigado, gente. Foi uma alegria estar com vocês. Silvio, muito obrigado. E você está dando já uma dica, eu vou falar no fim, que vai ser o nosso próximo painel aqui da Rural, mas não vamos ter spoiler ainda. Obrigado, Silvio. Eu acho que é muito importante essa afirmação sua, que o provador tem futuro, e a sua comparação com o que aconteceu historicamente com outros campos de trabalho. Antes, o Marcelo quer falar aqui, antes de falar, e nós estamos recebendo elogios para quem não está acompanhando o chat.
de gente que eu considero muito importante, porque está ligado à mídia, como o Serjão, do PA-Birus, e a Mariana. Muito obrigado, os dois, que elogiaram o painel, e o elogio é principalmente para vocês que falaram. Então, eu acho muito importante essas pessoas, porque eles são representantes da opinião. Então, é importante, não que os outros não sejam importantes, todos que estão aqui são importantes, mas eles têm mais acesso. Marcelo. Para concluir nosso debate aqui, eu gostaria de convidar Vinícius Estrela, nosso diretor executivo da BSA, para fazer um comentário, uma avaliação de todos da BSA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, para fazer uma avaliação de todos esses desenvolvimentos da qualidade do café. E depois, Marcelo, nós temos já algumas mãos levantadas. Eu vi o Duda Carvalhais e tem mais uma. Então, Vinícius, começa, por favor, depois nós vamos para as outras perguntas. Temos um elogio também da Dimara, lá do Coffee Quality Institute, que ficou muito bem impressionada com o evento. Obrigado, Marcelo, Carlos Brando, Camila, demais colegas. Eu acho que é excelente a oportunidade da gente debater o futuro. E principalmente quando... Por favor, Vinícius. Oi, vocês estão... Aumentamos aqui. Vai, Vinícius. Tá. Eu acho que é fundamental porque a gente está olhando para o futuro. A gente está olhando para como vai ser a avaliação de cafés e de cafés especiais daqui a alguns anos. E principalmente em um cenário em que a gente tem a indicação de um maior protagonismo para o Brasil em termos de volume de produção e também da quantidade de cafés especiais. Então, acho que é fundamental que a gente olhe para o futuro e enxergue oportunidades de que a gente consiga, de uma maneira consistente, realizar mais trabalho, mais avaliações e de maneira bem assertiva. Mas eu tenho uma pergunta até, Carlos Brando e Marcelo. Nesse mundo dos dados, a pergunta que sempre fica e quem é o proprietário dos dados? Né? É o dono do grão? A indústria? Então, como fica essa questão dos dados coletados pelas diferentes plataformas? A pergunta é ótima, Vinícius, só que não é para mim, é para o pessoal que está aqui da inteligência artificial. O que vocês acham, os três que estão aqui? Posso começar? Oi, Vinícius, obrado pela pergunta e, assim, é extremamente importante, né? No nosso caso, todos os dados, eles ficam criptografados, a gente não tem acesso, a gente não sabe do que cada análise significa, a não ser que o cliente faça algum acordo com a gente de parceria, onde ele compartilha essa informação, ou seja, a gente consegue trazer essa impressão digital que a gente coletou, os dados associados a essa impressão digital e usar no treinamento de algum modelo que a gente está desenvolvendo. Mas 90% dos casos a gente não tem acesso, e se o cliente, a empresa, por alguma razão, quiser ter esses dados, a gente devolve esses dados e o cliente pode usar da forma que preferir. Mas, enfim, a empresa possui certificações internacionais em termos de segurança de dados, porque é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? O que vocês vão fazer com a minha informação e qual a chance dessa informação escapar e cair nas mãos erradas ou ser usada de uma forma, enfim, que não foi o concordado, né? Eu acho que não tem nenhuma conversa que a gente faz que essa pergunta não surja, né? Isso sempre a pergunta surge e, na verdade, os dados são do cliente, né? O que é gerado pelo cliente é dado do cliente. O que a gente tem são os modelos que a gente precisa ainda ter acesso e validar o que está sendo gerado de anotação para que o modelo tenha uma eficiência, porque a gente nota que esse é um trabalho que precisa ter um suporte. Então, a gente tem um trabalho conjunto, mas os dados são de quem gerou esses dados, são do cliente.
Na verdade, nada diferente, né, do que foi colocado pelo Francisco e pelo Nicolas. De fato, os dados realmente são preservados, né? Existem hoje as políticas de proteção de dados, então isso também é um acordo entre os usuários da plataforma, que em breve a gente vai disponibilizar, mas sim, os dados são da pessoa que está utilizando. A gente não tem acesso a eles, a não ser que seja para treinamento mesmo do algoritmo. Aí isso é solicitado previamente. Eu acho que essas respostas foram muito importantes, Denise, porque eu sei que está por trás da sua pergunta. É que, às vezes, as pessoas não querem dar o dado, porque elas não sabem se vão ser expostas, o que vai acontecer. Então, acho que facilita também para vocês o trabalho e talvez devesse ser mais divulgado, que isso não tenha essa possibilidade de você ter o direito autoral. Muito bom. Duda Carvalhal está com a mão levantada aí faz tempo. Por favor, Duda. Pode falar, Duda. Bom dia a todos, excelente reunião. Bom dia a todos, excelente reunião. Eu só quero brincar, eu vi o Silvio falando do fim do classificador, eu quero falar que a Embrapa começou a desenvolver há mais de 10 anos atrás, uma língua eletrônica. E eu, Natan, fomos lá naquela época conhecer aquilo, tivemos umas 3 vezes lá em São Carlos acompanhando a língua eletrônica. E depois disso, eles nos disseram na época que estava pronto o projeto, né? Que era só uma questão comercial de colocar dinheiro, e a BIC colocou dinheiro na época depois disso, mas acabou não evoluindo. Mas eu dei uma entrevista grande para o jornal A Tribuna na época, e eu quase apanhei na rua aqui dos outros classificadores, porque nós íamos acabar com a profissão deles. Sabe? Apanhei a brincadeira, mas eles ficaram preocupadíssimos. Eu quero também concordar com o Silvio que isso é um avanço, né? Do mesmo jeito que os equipamentos todos não acabam com o médico, isso tudo não vai acabar com o bom classificador, com aquele que estuda, que trabalha, vai acabar com alguns fantasiados que tem por aí, mas os bons vão continuar, né? E eu atesto isso brincando, porque meu filho é médico nuclear, no Einstein, trabalha com todos os equipamentos de ponta e continua cada vez mais acionado. Quanto mais evoluem os equipamentos, mais precisam dele. Tá bom? Então, é só para deixar mais tranquilos os classificadores. Minha opinião, pelo menos, é que os bons classificadores vão ser cada vez necessários. Muito obrigado, Duda. Outras perguntas? Alguém quer mais? Não sei se vocês ouviram. Ouvimos muito bem. Muito bom, Duda. Muito bom, Duda. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi ótimo. Silvio, outras perguntas, outros comentários? Não, está bem, Brando. Eu acho que está bem coberto. Estamos do bom do horário também. Vi que os comentários no chat são bastante relevantes, por pessoas que conhecem muito. Eu acho que, Brando e todos, eu acho que todos nós, depois dessa apresentação, estamos com uma coisinha assim na cabeça. Gente, quanta novidade. Quanta coisa nova está vindo para a gente aprender. E vamos analisar o que nós éramos e tínhamos em 25 anos atrás, que é um tirinho pequeno, né? E aonde estamos hoje em toda a evolução de qualidade, mercadológica e tudo isso, e essa evolução. Eu acho que nós temos muitos passos e estamos num bom caminho, né, em termos de tecnologia para evoluir muito em conhecimento, aplicabilidade em campo e aplicabilidade em mercado. Então, estou muito feliz em participar disso, e acho que muito disso vai render ainda, porque todos nós temos algo novo que eu acho que está na nossa cabecinha hoje, plantado por esses senhores aqui, através dessa tecnologia disponível. Eu acho que o importante é plantar sementes. O que é a cafeicultura? É um plantio de sementes que crescem. E aqui hoje acho que... É um longo tempo. Eu diria que não é nem mais uma semente, já é uma muda, porque já está bem avançado. Então, a gente sempre fala em semente, mas a muda cresce mais depressa. Mas eu acho que foi muito importante conhecer todos de vocês aqui, opiniões diferentes, o Silvio dando a visão do provador, vocês dando a visão de tecnologia e a Camila dando um pouco dos dois, fazendo essa mescla. Então, eu queria agradecer a todos pela
participação, por vocês terem vindo aqui. Vocês vão dizer por que a gente queria que vocês viessem aqui? Justamente para vocês conversarem entre si, e é o ponto que foi levantado da socialização do café, que é muito importante. Então, o café é uma bebida social. É muito interessante isso, que você bebe o café sempre junto com alguém. Então, queria, antes de terminar, houve vários comentários, perguntas sobre se isso pode ser acessado depois. Daqui a alguns dias, ele vai estar disponível no YouTube e nas redes da Sociedade Rural Brasileira. Não acessem amanhã, porque nós somos um dos departamentos da Rural, né, Marcelo? Tem vários, tem jurídico, tem econômico, tudo, mas entra um pouco na fila para divulgar. Eu sei que todo mundo começa a perguntar, daí a gente sai daqui, quem participou, falando, foi muito bom, está cheio de gente aí, muito obrigado, estou vendo ali Mônica, Zé Sete, e muita gente falando, outros já falaram, não deu tempo de ler, a gente começa a falar para os outros, e eles começam a pedir, onde que está, onde que está? Tenham paciência que vai aparecer. A outra coisa é, pensando já na nossa próxima reunião, nós temos já hoje muitos cafeicultores, mais do que a gente sabe, envolvidos com o plantio de uva e produção de vinho. E vocês estão falando que é porque eu sou pinhalense, eu estou falando de Pinhal. Não é. É Três Pontas, é Caldas, é Bahia. Tem lá na Chapada. Então, a ideia nossa é trazer no próximo painel um painel sobre café e vinho e ver o que tem de comparável nos dois. E eu sempre fico, quando comparo café e vinho, vem uma coisa que o Dr. Illy me falou a primeira vez. O Dr. Illy sempre falava, o vinho tem uma grande vantagem sobre nós. Eu falava, o que é, Dr. Illy? Porque a gente bebe e fica contente, alegre. Ele falou, não, o vinho vem na garrafa, você abre e você toma o que o produtor fez. O café não vem pronto. Você tem que pegar o café e preparar. E daí tem preparos bons e preparos ruins. Talvez por isso que esteja avançando, o que mais cresce hoje é a cápsula, e agora crescem o cold brew, as bebidas prontas para beber, e o doutor Illy não está aí para nos acompanhar, mas talvez seja uma leitura dele. E esse é um ponto interessante a discutir com o pessoal do vinho como muito mais coisa. Tem um livro, inclusive, bem conhecido, que se chama Coffee and Wine. Ele é um livro publicado na Suíça, um amigo antigo, Morten Scholler, que trabalhou no International Trade Center em Genebra, e ele foi um dos caras que ajudou a dirigir o dinheiro para o projeto Gourmet, que gerou o Cup of Excellence. Ele se aposentou e fez esse livro. Inclusive, ele diz que o lugar no mundo onde o café está mais perto do vinho é no Brasil. Então, nós precisamos aproveitar isso. Então, fica aqui já um alerta de o que vai ser o tema da nossa próxima reunião. Marcelo? É uma boa proposta. O vinho é quase tão bom quanto o café. Sem dúvida. E mais barato. Bem, quero agradecer a todos pelo excelente debate, ao querido Silvio e a todos vocês por uma aula maravilhosa sobre novas tecnologias. E vamos seguir com essa discussão sempre que possível, né? Porque é importante os produtores todos acompanharem todas essas novas tecnologias. Mudinha está plantada. Muito obrigado a todos. Então, um bom dia, já quase boa tarde. Bom feriado para todos. Boa tarde. Tchau, gente. Foi uma alegria estar aqui. Valeu. Tchau, tchau. O sinal de lá, ele dava uma apagada. Pum! Apagou 2 vezes. 3, um que eu tomei para cá. Vou fazer o convite, mas seria bom vocês reforçarem. Fica tranquilo. Vamos convidar o pessoal todo. Sim.
Muito obrigado. Gente, foi ótimo. Teve bastante gente para vir. Mas